Bom, pessoal, vamos falar sobre a desigualdade no acesso à informação. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo nessa figura, de pessoas conectadas. Então, a gente pode ter uma ideia de que a gente tem muitas pessoas conectadas, mas nós ainda temos pessoas que não têm conexão, que não conseguem se conectar. Esse aqui é um exemplo a nível de Brasil, mas nós vamos ter a nível de mundo isso muito maior, né? Pessoas que não conseguem, que não terão acesso à internet, por exemplo. Nos grandes centros, nas áreas onde nós temos maior conexão à internet, nós vamos ter uma circulação de informação muito mais rápida, uma produção e assim por diante. É possível analisar que o processo de globalização também vai trazer essa desigualdade nessa questão de acesso à informação, de acesso à internet, por exemplo. Nesses dois mapas, a gente podemos observar quem tem acesso à internet. Então, nas áreas centrais, a gente vai ter uma conexão bem maior, quem está conectado. E nesse mapa de baixo quem possui telefone móvel celular, porque aí nós vamos ter uma conexão a partir do celular, a maioria das vezes. Com esse crescimento de conexão pelo mundo, nós vamos ter também uma questão de privacidade e a vigilância e a censura na internet. Muitas vezes, em alguns países, nós vamos ter até uma vigilância por parte do governo, uma censura. A China, muitas vezes, a Coreia do Sul, elas bloqueiam o que elas não querem que seja liberado para o restante do país ou até do mundo. Então, isso é uma forma de censurar na internet e de ter uma vigilância sobre os moradores, sobre os habitantes desse país, por exemplo. Nesse mapa, por exemplo, nós conseguimos observar os países que são livres, os países que são parcialmente livres ou que não é livre para para ter liberdade no uso da internet, né? O que pode ser utilizado, a potência dessa internet, principalmente o que é liberado através da internet, as informações. Bom, agora nós vamos começar um conteúdo um pouco diferente do que a gente já vinha vendo, que era sobre globalização. Agora a gente vai falar um pouco sobre o continente europeu. Então, olha só, a Europa ela tem uma grande quantidade de países, o território não é tão grande assim desses países, né? Mas nós vamos ter uma grande quantidade de países. Bom, no caso do relevo, nós vamos ter destaque para os maciços antigos, que aí nós vamos ter aí os montes Urais e os Alpes escandinavos, que estão mais ao centro-norte aí do continente europeu. A gente vai ter grande importância nas outras áreas mais altas e planícies, mas o que se destaca aí nos maciços antigos são esses dois. Nessa parte um pouco mais esverdeada, nós vamos ter aí as planícies centrais, que tem uma grande extensão, e onde nós vamos ter aí os solos muito férteis, que vão ser utilizados aí principalmente para o cultivo de cereais e para a criação de gado. Já nas cordilheiras recentes, nós vamos ter aí a área dos Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos e os Alpes Dináricos. Então, essa área a gente teremos aí as cordilheiras mais recentes, são as áreas formadas um pouco mais recentes. Bom, no que se trata da hidrografia, nós vamos ter aí uma rede hidrográfica bem densa, bem grande, né? E com os rios que apresentam numerosos cursos d'água. Os seus rios e os seus mares, eles são muito utilizados aí para produção de energia, para irrigação, para o comércio e para navegação. Serão utilizados principalmente aí para uma conexão, uma ligação entre os países, principalmente os rios Volga e o rio Volga e o rio Reno, que vão fazer essa ligação aí, principalmente a ligação com a Rússia. Então, nós vamos ter algumas áreas aí, alguns países que vão utilizar esses rios para fazer essa ligação. Transporte de mercadorias, transporte de pessoas, principalmente isso.